Todo mundo sabe que o Michael Jackson de Kimetsu é com certeza um dos personagens mais importantes do mangá e também do anime, sendo uma das peças fundamentais para toda a história de Kimetsu. Só que uma coisa que sempre me trouxe um pouco de curiosidade é o fato dele ter um visual não tão marcante como os outros Lua superiores, e também da sua história ser um pouco mais rasa do que eles. Então isso acabou me trazendo uma certa dúvida. Será que o Muzan é realmente um vilão tão incrível assim para a história de Kimetsu? Ou será que ele é apenas um coadjuvante que acabou recebendo um papel muito grande para um roteiro muito pequeno? Bom, se você quer entender isso e muito mais, basta se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo. E sem mais enrolação, bora lá comigo. O Muzan é um dos personagens que tem uma das histórias mais rasas de Kimetsu, e isso é uma coisa bem comum até para a autora, já que a maioria dos personagens não tem um grande desenvolvimento. Até mesmo entre o trio principal, a gente não viu uma mudança tão drástica entre eles. Só que ele sendo o vilão principal da obra, era necessário que ele tivesse um pouco mais de cuidado, de brilho, pois ele é com certeza uma das partes fundamentais. Só que se a gente for comparar ele com todos os três Luas superiores que a gente vê dentro da história, a gente vê que a história dele é a mais simples e sem graça. A gente tem um que é basicamente o irmão do ser mais poderoso do universo e por isso sofre de uma ira e de uma raiva que ele não consegue conter. A gente tem outro que basicamente era um ser humano, mas que era adorado como uma divindade e por isso acabou crescendo sendo um ser vivo arrogante, completamente inescrupuloso, que não dá a mínima para a vida humana e que já era alguém tão terrível quanto um Oni antes de se transformar em uma criatura. E a gente tem outro que basicamente só sofreu a sua vida inteira e quando descobriu um propósito, isso lhe foi tirado de forma muito bruta e repentina. Você vê que todos eles tem características que fazem com que a gente entenda esses personagens, fazem com que a gente tenha uma noção de por que eles são daquele jeito. Só que o Muzan, ele era simplesmente um humano que nasceu com uma deficiência, que viveu há muitos e muitos anos no passado e que quando conseguiu um médico que decidiu ajudar ele, ele simplesmente matou o médico, descobriu que ele tinha superpoderes por conta do lírio azul e basicamente decidiu que ele quer vencer a sua fraqueza do sol e se transformar num monstro mega poderoso. Só que isso é meio raso, é meio vazio. A gente viu coisas bem mais bacanas e bem mais construídas dentro da história. E por isso que eu acho que o Muzan, ele pode ter duas opções. Ou ele foi feito para ser assim, ou ele literalmente é um erro de roteiro. Vamos trabalhar com a segunda opção primeiro. O Muzan, ele é um personagem que é um psicopata, isso não temos dúvida. Antes mesmo de se transformar em um Oni, ele já matava pessoas simplesmente porque elas não conseguiam cumprir com as suas expectativas. Ou seja, o Muzan, ele é um ser que a gente vê como algo, como um mal maior. A gente foi feito e foi induzido em nossa mente que ele é o vilão porque ele é mau e não existe bondade alguma nele. Não é que ele é alguém que teve um passado e por isso ele tem um propósito, um objetivo muito claro. Não, ele simplesmente é mau porque ele é mau. O vilão que não tem aquele no ar, ele é literalmente um mal em pessoa. E isso faz sentido. A gente já viu outros vilões assim. O Dio Brando, por exemplo, e o Jojo é assim, é um vilão completamente maléfico que é simplesmente o puro mal e pronto, acabou. Ou seja, existem vilões que são sim, simplesmente ruins, que não tem um sentido para serem ruins, que eles são um mal em si. E existem vilões muito bons assim, só que o Muzan, ele não me parece ter sido feito com esse objetivo, porque a gente tem todo um background onde a gente vê ele tendo contato com Luas superiores, a gente vê ele tendo aquela relação com a família que cuida dos caçadores, ou seja, parece que ele tem um passado desenvolvido, só que feito de uma forma bem mais ou menos, e por isso que eu acho que a primeira opção estava mais correta. O Muzan é um vilão que não tem um passado tão bem desenvolvido, porque a autora acabou não tendo como encaixar isso de uma forma que fosse boa o suficiente, que fizesse com que a gente tivesse ódio dele, mas ao mesmo tempo que ele fosse um vilão que a gente detestasse, que a gente falasse, nossa, a gente quer matar esse cara, só que ele tem o seu sentido, tem o seu objetivo. Um bom exemplo de um vilão de um outro anime que é um vilão ruim, mau, mas que a gente entende a sua motivação é o Toguro, de Yu Yu Hakusho. O Toguro literalmente é um monstro, uma aberração que se culpa pelo mal que aconteceu com seus alunos e por isso uma forma dele ter uma autopena de si mesmo, uma autopenitência para si próprio é se transformando naquilo que ele odiava.
E basicamente o Muzan tem um passado que poderia ser explorado para esse jeito, só que não foi. Por isso eu acho que o Muzan é provavelmente o maior desperdício de personagem de todo o Kimetsu, já que ele tem um visual legal, ele é muito poderoso, as cenas que ele aparece são legais, só que ele não é tão bem desenvolvido assim, se comparado com os outros superiores. É claro, talvez esse seja o objetivo da autora, mas no final me parece algo meio sem propósito e sem rumo dentro da história. Bom galera, esse aqui foi o vídeo. E deixem aí no comentário o que você acha. Será mesmo que o Muzan é simplesmente um personagem feito com bucha de canhão para preencher o papel de vilão da história? Ou ele realmente tem um sentido, um propósito e ele é útil dentro da narrativa? Bom, isso aqui foi a minha opinião, então talvez você tenha uma opinião diferente. E você pode estar completamente livre para comentar aí embaixo. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Que você possa se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo. E saiba que através da sua ajuda esse canal continua existindo. Então se você quiser mais vídeos como esse, por favor se inscreva, deixa o like, porque isso ajuda demais pro canal. Além disso, agora nós temos a área de membros aqui. Então se você quiser me ajudar de qualquer valor, mínimo possível, R$1 que quer, já dá uma ajuda de nível federal. Como sempre, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!